tenho certeza que quando o Yuri Alberto perdeu esse pênalti, não apenas corintianos, mas como todos que acompanham o futebol lembrou do pênalti que o Pato perdeu contra o Grêmio, jogando pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Ah, mas eu não tenho dúvidas. Apesar de que eu acho que esse pênalti aí foi muito pior, porque o Rossi ainda pegou ele sentado. E por que eu trouxe essa imagem aí para a gente falar um pouco do jogo do Flamengo contra o Corinthians? Cara, porque o Yuri Alberto foi o personagem do jogo em 3 momentos para mim. Ele foi o personagem do jogo quando ele perde o pênalti de forma melancólica. Ele foi o personagem do jogo quando ele faz um belíssimo gol em uma arrancada pela esquerda, dando o drible da vaca em seu Léo Ortiz, que até hoje procura ele. E ele é o terceiro, ele tem um terceiro momento, ele se torna o terceiro personagem do jogo quando ele chora antes do jogo acabar. Para mim, aquele choro, por mais emocionado que ele tivesse, ou motivo que fosse para ele chorar, eu acho que o choro fez com que ele não jogasse mais. É tanto que depois que o Yuri Alberto fez o gol, acabou o homem, acabou a referência do ataque no Corinthians. Ou eu estou falando mentira? Hein? Tudo bem que o jogo, falando do jogo propriamente dito, ele se divide em 2 momentos. Ele se divide o primeiro tempo para o Corinthians, que jogou muito bem, com uma marcação muito firme, muito bem encaixada, anulando o Flamengo. Lógico, o Flamengo errando muito passe, porque essa marcação do Corinthians induzia o Flamengo a errar passe, mas eram passes muito fáceis, ainda assim o Flamengo errava. Tá? O certo é que o primeiro tempo foi do Corinthians. E ir para o intervalo 0-0 foi lucro para o Flamengo, foi lucro. Tá? Só que quando volta, o Flamengo já volta com outra postura, ou a postura que todos nós que acompanha futebol já conhece, marcando no campo de defesa do adversário ou no campo de ataque, não é? Sem dar muita chance para o Corinthians, já sufocando o Corinthians. É justamente quando sai o gol. Entendeu? O Flamengo já iniciando a segunda etapa muito melhor. É tanto que depois que o Corinthians marca esse gol, não teve mais jogadas de perigo do Corinthians. Para não dizer que teve outra, teve um chute do Vitinho, que ele arrisca de fora da área e a bola até quica antes ela bate no terreno antes do Rossi tentar a defesa, bate ali no braço, peito dele e vai para escanteio. Pronto, acabou. Esses foram os 2 lances de ataque do Corinthians. Foi o gol que o Yuri Alberto fez e esse chute do Vitinho. Então o jogo ele tem 2 tempos, logicamente, né? Primeiro e segundo tempo. Primeiro do Corinthians, segundo do Flamengo. Tava quase que escrito que o Flamengo ia virar o jogo. Entendeu? As substituições do Flamengo fizeram com que o time continuasse com a pegada física e não baixasse na condição técnica. É tanto que o Corinthians estava o tempo todo já sufocado. Então era um lance atrás do outro do Flamengo. E o Flamengo estava chegando de forma organizada, de forma que a trocação de passes estava muito bem feita, né? E o gol sai justamente numa jogada rápida. O lance do lateral vai haver ali uma reclamação de que essa bola bateu antes
por último, no pé do Plata. Aí é que tá o negócio, né? Porque nesse momento o jogo ele tem que ter os macetes, ele tem que ter a leitura e vamos dizer assim, a expertise de quem está jogando. Lance rápido, não é? Até onde eu sei, VAR não é chamado para ver lateral. Até onde eu sei. Não existe intervenção de VAR para ver marcação de lateral. Até onde eu sei, até onde eu acompanho, até hoje eu nunca vi o VAR intervir para chamar o juiz para ele reverter um lateral que não foi, acabou sendo, não sei. Tá? O certo é que aí entra a experiência dos jogadores, né? Pegou, já cobrou rápido, a zaga, o sistema defensivo do Corinthians desorganizado, Carrascal, que jogou o fino da bola no segundo tempo, e encontra o seu Luiz Araújo descendo por uma avenidona, bate chapado no canto lá do goleiro Hugo e faz 2-1. Então, assim, o Flamengo não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, mas foi completamente diferente no segundo, fazendo valer o seu poderio de elenco, principalmente, e, lógico, se você tem um elenco à altura que te dá condição física e, principalmente, capacidade técnica, você vai conseguir sufocar o seu adversário e, provavelmente, a probabilidade de você conseguir marcar um gol, ou seja, no caso do Flamengo fazer a virada, seria muito grande, né? E foi justamente o que aconteceu, tá? Mas assim, voltando para essa jogada do Yuri Alberto, gente, você tem o Yuri Alberto, eu acho que ele não fez a leitura do que é o Rossi. Eu não sei. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas o Yuri Alberto, não sei se ele assistiu, não sei se ele viu, não sei se ele ouviu o jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. Pô, e não é nem só porque o Rossi pegou 2 pênaltis no final, no meio de semana. É porque o histórico do Rossi é de um goleiro pegador de pênalti. Cara, e aí o camarada vir fazer um papelão desse aí, porque pra mim isso aí é papelão, entendeu? Isso aí pra mim que o Yuri Alberto fez é papelão, jogador profissional, jogo que é considerado uma decisão, porque cada jogo do Campeonato Brasileiro é sim para ser considerado uma decisão, principalmente agora na reta final. Você fazer isso jogando dentro de casa, aí eu volto à história de que ele foi o personagem do jogo 3 vezes. Quando ele perde o pênalti, quando ele faz o gol e quando ele chora. E aí o cara é como se ele tivesse tirado um fardo das costas quando ele faz o gol. É isso que eu estou querendo dizer. Então esse choro dele veio para mim. Lógico, é emotivo. Quem sou eu aqui para ficar duvidando da emoção do cara? Não, tá certo. O cara, de fato, é um lance que o cara consegue se emocionar. Eu só acho que o choro foi na hora errada. Eu só acho que o choro prejudicou ele. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Porque ele faz o gol diante do pênalti que ele perdeu da forma que perdeu. Ele diz assim, pronto, pelo menos eu não vou ser crucificado. Mas aí é como se isso tivesse garantido a vitória do Corinthians. Então ele chorou muito mais por uma questão, considerando o lado pessoal, emotivo e pessoal dele, do que coletivamente. Eu vejo dessa forma, tá entendendo? O que para mim, repito, acabou atrapalhando ele para o restante do jogo. Abraço.